O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PES, deverá ser encerrado em abril. A decisão já era esperada, porque pela lei que regulamenta o benefício, quando se atingisse o teto de 15 bilhões de reais, o PES seria extinto no mês seguinte. E o ministro Fernando Haddad destacou ainda que, de acordo com as informações prestadas pelas empresas, as projeções indicam que os valores devem superar o teto até o final de março, chegando a 16 bilhões de reais. Sobre essa decisão do governo e o anúncio do ministro Fernando Haddad, o Manhã Bandeirantes conversa agora com o Dr. Otávio Guimarães Leite Lozada, advogado, pós-graduado em Direito Tributário, que gentilmente atende o nosso pedido para explicar um pouco mais sobre esse assunto ao nosso ouvinte do Manhã Bandeirantes. Doutor Otávio, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, pessoal, como é que vocês estão? Bom dia, ouvinte. Doutor, o anúncio não pega necessariamente de surpresa, já que havia esse teto de 15 bilhões de reais a ser alcançado. Mas é o momento de se retirar o PES da realidade brasileira, lembrando que ele foi criado durante a pandemia. Como é que o senhor avalia essa decisão de momento do governo federal? Bom, vamos lá. Eu acho que é importante antes fazer uma remissão até histórica, mas principalmente jurídica, sobre essa questão do PERSE e como ele foi implementado, né? O PERSE, que é exatamente como você disse, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, ele foi criado lá em 2021 exatamente com essa função de cumprir uma função social de verba do Estado, de retomada financeira do setor de eventos, também extensível ao setor de turismo, devido ao impacto econômico significativo da pandemia. E exatamente a partir de 2021, o PERSE ele cumpre esse objetivo de apoiar a sobrevivência econômica das empresas, garantindo uma continuidade das atividades nesse período que foi tão crítico para as empresas de eventos, para as empresas também de turismo. Então, quando eles ofereciam, né, e aí o fundamento material do benefício, ele era a isenção total de tributos federais, diga-se PIS, COFINS, a CSLL, né, que é a contribuição sobre lucro líquido, e o imposto de renda de pessoa jurídica, ele tinha esse período de 60 meses, e isso é uma condição primeira. Esses 60 meses não foram cumpridos ainda, na verdade houve certa movimentação legislativa, parlamentar, sobre a continuidade do PERSE, foi aprovada uma nova lei, mas fato é que existia essa condição também de limite, de teto de 15 bilhões. Então, a discussão que acontece agora é isso, que existiam as duas condições, elas são condições que concorrem, e a discussão está ali, porque a previsão do ministro Haddad é que esse teto de 15 bilhões, ele seria ultrapassado em maio, ele não foi ultrapassado ainda. Então, a discussão que se abre é o momento de se acabar com o PERSE seria já ou esperar até a resolução da condição em maio. Essa é a discussão. Sobre isso, o ministro se pronunciou ontem, falando que não houve sequer discussão sobre prorrogação ou retomada, considerando que a pandemia já acabou e que o cenário econômico hoje é outro, e esse programa seria encerrado efetivamente dia 31 de março, e a auditoria será concluída até maio, que vai confirmar essa efetiva resolução do limite de 15 bilhões. E aí, com base nessa auditoria, que a gente vai ter uma previsão um pouco melhor, um fundamento um pouco melhor para discutir a efetividade da medida, se era o momento, se não era, né? Agora, claro que em 2021, quando foi criada a lei, nós estávamos falando de um dos setores mais impactados com a pandemia, com o lockdown, porque os eventos estavam proibidos por uma questão de saúde, absolutamente compreensível. Hoje os eventos acontecem naturalmente, hoje a venda de ingressos, não há nenhum tipo de limite, nenhuma restrição. Independente de bater esse teto de 15 bilhões, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, o senhor entende que cabe ainda uma lei de incentivo a eventos quando a retomada parece já
ter sido superada? Certamente, né? O setor de eventos e o setor de cultura no geral, ele pode ser incentivado. Lembrando que quando a gente fala do setor de eventos, a gente está não só falando, por exemplo, de shows, né, de festival como o rodeio, por exemplo, a gente está falando de produtoras de eventos, casas de show, buffet, empresa de turismo, tem todo um ecossistema muito delicado que foi atingido bruscamente pela pandemia, mas que em situações extra-pandêmicas, digamos assim, já tem certa dificuldade de atuação, né, sob as condições normais da economia brasileira, né? Então, certamente, haveria margem para entender de que forma, principalmente o governo federal, o parlamento, poderia promover incentivos a esse setor, porque quando a gente fala de eventos, né, e de turismo, a gente também está falando de um setor que, sim, acabou a pandemia, mas que ainda carregam, em 2025 ainda, algumas marcas muito severas da pandemia, né? Então, por exemplo, setor de eventos, shows, por exemplo, a gente teve uma questão de direito do consumidor a ser resolvida, porque muita gente comprou um evento já, e todo mundo que já comprou um show, né, um rodeio, etc., um evento de grande porte, sabe que esses shows são comprados há 6 meses, 7 meses antes da efetiva data. Então, esse era um problema a ser resolvido, porque muita gente comprou shows para o período da pandemia e esses shows foram cancelados, obviamente. Então, mesmo após a pandemia, o problema fica. Então, durante muito tempo, as empresas, por mais que houvesse esse incentivo, estavam correndo atrás do prejuízo causado pela pandemia, de compras que já haviam sido feitas, contratos firmados, né? E o direito ao consumidor a ser resguardado. A partir desse novo cenário, a gente está falando já de um cenário que não estamos mais na crise pandêmica, a gente já voltou a certa normalidade, mas que a sua proposta, a concepção que você traz é muito pertinente, de como incentivar o setor de eventos e o setor de turismo para além do PERSE, né? Eu acho que é essa a discussão que deverá ser tratada futuramente a partir do fim do PERSE. Nath Luquezzi, estamos conversando com o doutor Otávio Guimarães Leite Lozada, advogado pós-graduado em Direito Tributário do escritório Granito Bonelli Advogados, nosso convidado para falar sobre o anúncio do fim do PES, que foi criado durante a pandemia da Covid-19 como uma emergência para a retomada do setor de eventos no Brasil. Nath. Doutor, eu queria seguir essa mesma linha de raciocínio com isso, né, com o fim do PES. Você acha que pode ter efeitos assim no desemprego? E quais que você acham que podem ser essas previsões para esse mercado de trabalho em curto, em médio prazo? Certo. Bom dia, Nath. Bom dia. Bom, começando sobre esse tema. O pronunciamento do ministro Haddad de ontem, ele é bem resolutivo no sentido de que ele já encaminha que para além das incertezas do curto e médio prazo, ele já sugere que as empresas elas considerem o pagamento do tributo desde janeiro desse ano. Então, o momento agora, principalmente das empresas que viriam a se utilizar do benefício, é trabalhar essa atenção especial em relação ao planejamento financeiro e tributário para evitar surpresas negativas após essa auditoria de maio, né? Uhum. Então, é uma surpresa, querendo ou não, por mais que exista essa margem para fazer um planejamento, é uma surpresa e é claro que é sempre desejável que seja privilegiado, vamos dizer assim, a operação da empresa. Então, entender até que medida a empresa consegue operar, em que termos ela consegue operar, sem que tenha sua própria operação comprometida por esse fim um tanto adiantado. Perfeito. Em contrapartida, qual que foi o impacto de fato do PES nas contas públicas? Bom, o PERSE ele atinge agora 15 bilhões. O PERSE ele toma, e eu não sei se vocês se recordam, alguns meses atrás, uma dimensão de debate público interessante a nível federal,
quando o Ministério da Fazenda libera aquele relatório sobre a DIRB, que é uma liberação, né, um acesso público à informação que não tem precedente nos últimos, 10 anos. Geralmente isso era tocado meio de forma mais administrativa, a gente não tinha acesso a essa transparência. Esse ano, no início do ano, foi demonstrado quem recebia o PERSE, inclusive toma até dimensão humorística, né, dimensão de debate até que chega ao público mesmo, né, não fica aquele debate restrito aos especialistas, porque a lista contava com Felipe Neto, contava com Gustavo Lima, contava com figuras conhecidas pelo público, né, e aportes consideráveis, né? Então, quando chega aos 15 bilhões, seria essa a marca, 15 bilhões que, no entendimento do governo federal, né, que tem como uma das principais bandeiras essa questão do ajuste fiscal, né, do cumprimento das contas públicas, é um aporte considerável. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o Dr. Otávio Guimarães Leite Lozada, advogado do escritório Granito Bonelli Advogados, falando sobre o fim do PES anunciado pelo governo federal. Dr. Otávio, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia a você e a toda a sua equipe. Bom dia, foi um prazer, um abraço. Prazer todo nosso, conversando sobre esse assunto divulgado nas últimas horas pelo governo federal e que você fica sabendo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas.